Só lembrando que vai no link que está aqui na minha descrição ou no comentário que está fixado, vai estar aqui o site com todos os meus links. Meu Discord, meu Instagram, meu grupo no WhatsApp, meu canal de transmissão no WhatsApp, meu canal no Telegram e meu Twitter. Vai lá, já entra no meu Discord, já vai lá, segue meu canal no Instagram, entra no meu grupo do WhatsApp, entra no meu canal de transmissão do WhatsApp, vai lá pro meu grupo do Telegram ou até mesmo no meu Twitter, para que você sempre receba uma notificação quando eu postar um novo vídeo, quando eu trazer aqui algumas atualizações, para que você não perca nada do que a gente tá tratando aqui no canal do YouTube. Beleza, galerinha? Tamo junto e fiquem com o vídeo. Fala, Hunter! Tudo beleza com vocês? Vamos fazer agora aqui duas aulas, que seria pela parte da manhã, que vai acontecer agora, e também a aula pela parte da tarde. Haja vista, são dois assuntos que complementam. Porque a carta 01 e a carta 02 são duas cartas bem interessantes. Tanto no que diz respeito a assuntos relevantes, tanto no que diz respeito a questões bem técnicas, vamos dizer assim, para uma Killzone chamada Killzone de Nova York, como vocês bem puderam observar na carta 01. Já a carta 02 abrange mais a Killzone de Londres, o time, ou o tempo, ou a janela de morte, ou a janela de matança, como vocês bem queiram chamar, abrange muito a Killzone de Londres, essa carta de número 02. A gente já teve algumas apresentações a respeito sobre essa carta 02, mas hoje eu vou trazer um assunto do mês 5 do Core Content, que é o que a gente estuda à tarde, agora pela parte da manhã, para trazer uma confluência para vocês. Mas antes da gente trazer essa confluência para vocês, eu quero aqui trazer algumas reflexões e alguns pensamentos bem interessantes. Como, por exemplo, comumente a gente aprende sobre suporte e resistência. Comumente a gente aprende sobre suporte e resistência, onde isso aqui é chamado de resistência, deixa eu colocar isso aqui no centro, e isso aqui é chamado de suporte. Suporte. Certo? O que é que diz respeito sobre isso? Os trades geralmente pensam em termos de suporte e resistência, onde a resistência é tecnicamente onde o preço está muito caro e o suporte é tecnicamente onde o preço está muito barato, certo? Os trades pensam nisso, onde resistência é muito caro, suporte é muito barato. Isso aqui a gente é introduzido desde muito novos ainda no mercado financeiro, onde nesse nível aqui é um nível de preço caro, onde tende a estar segurando o preço, e nesse nível aqui é um nível muito barato, onde tende a se estar começando a procurar níveis de compra. Tudo bem? Onde se estar começando a procurar níveis de compra. Agora, entendam uma coisa aqui. O que o Michael passa, o que o Michael ensina, não foge muito no que diz respeito a isso. Só que a gente vai ver com uma dinâmica diferente, com nomes diferentes, tá? Com nomes diferentes, só que com uma lógica um pouco tanto quanto invertida. Para o algoritmo ele vai operar dentro do conceito do mercado premium, supervalorizado, e desconto, subvalorizado. Tá? Então, para o algoritmo, a gente entende basicamente com as mesmas terminologias, não. A gente entende com o mesmo significado, só que com outro nome. O que é resistência para a galera do varejo, para a gente vai ser o quê? Vai ser um prêmio. Tá? Vai ser um prêmio. Vai ser um nível caro. E o que é suporte, para a gente vai ser o quê? Vai ser um nível de desconto. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é isso. Não vai mudar a lógica em si, de que aqui é realmente um nível caro e de que aqui embaixo é realmente um nível barato. Não vai mudar a lógica em si. Mas o que vai mudar é a nossa forma de estar visualizando essas regiões. Agora, no que diz respeito a prêmio e desconto, resistência e suporte, nós temos o que, pessoal? Nós temos o meio termo, que é o quê? É o ponto médio entre uma máxima e uma mínima definidas e considerada ali basicamente uma região de equilíbrio.
que venha a ser o quê? Venha a ser isso daqui. É o ponto médio, o equilíbrio, certo? Deixa eu escrever aqui para vocês, equilíbrio. Aqui a gente tem o equilíbrio. Então, premium, equilíbrio, desconto. Desconto, premium, equilíbrio. No varejo é ensinado que o mercado ele sai de uma região de suporte e vai até uma região de resistência. No varejo é ensinado que o mercado sai de uma região de resistência e vai até uma região de suporte. Isso está errado? Não está errado. Isso está 100% correto? Não, também está 100% correto. Quando a gente coloca as lentes que o ICT nos traz, se vocês prestarem atenção, o ICT não foi o primeiro a dizer que o mercado tinha manipulações, certo? Isso aí a gente já vê desde o Wyckoff. Só que o ICT, ele traz um conceito e traz conceitos bem interessantes que a gente vê surgindo logo após ele se manifestar dentro das redes sociais, dentro do YouTube, onde esse cara vinha falando sobre, o mercado ele é movido por um algoritmo, e esse algoritmo ele opera dentro de regiões premium, regiões caras do preço, e ele opera dentro de regiões de desconto, ele opera dentro de regiões de suporte do preço. Entre essas duas extremidades, existe uma extremidade chamada equilíbrio. Entre essas duas extremidades, existe um meio termo chamado equilíbrio. Nesse equilíbrio aqui, é basicamente o quê? É o ponto médio entre uma máxima e uma mínima definidas. Considerando o equilíbrio, basicamente ali vocês vão ver muito o Michael falando sobre o balanço, certo? O desequilíbrio de uma compra, ela ocorre ali, pessoal, quando o preço se move acima do equilíbrio para premium, e o desequilíbrio de venda ocorre quando o preço se move abaixo do equilíbrio para desconto, certo? Isso aqui são terminologias do ICT que vocês precisam ter bem em mente. Como assim, David? Deixa eu explicar novamente para vocês. O desequilíbrio, não é? Existe um desequilíbrio. Ora, se aqui eu estou no equilíbrio, se ele pende do equilíbrio para cima, eu tenho algo. Se ele pende do equilíbrio para baixo, eu também tenho algo. Então, é correto afirmar que o desequilíbrio de compra, preste atenção nisso aqui, o desequilíbrio de compra ocorre quando o preço se move acima do equilíbrio. Para o quê? Para premium. Então, aqui eu tenho um desequilíbrio de compra. E o desequilíbrio de venda ocorre quando o preço se move de onde para onde? Do equilíbrio para o desconto. Certo? Então eu tenho dois tipos de desequilíbrio. Desequilíbrio de compra, desequilíbrio de venda. Como assim, David? Desequilíbrio de compra e desequilíbrio de venda. Se ele se move do equilíbrio acima, eu entendo que não faz mais sentido eu comprar. Se ele se move do desequilíbrio para baixo, eu entendo que não faz mais tanto sentido eu vender, certo? Não faz mais tanto sentido eu vender. Pensa nessa questão aqui do ICT como sendo uma via de mão dupla. Pensa nisso aqui como sendo uma via de mão dupla, onde eu tenho um carro aqui que vai, deixa eu colocar ele em vermelho, e onde eu tenho um carro aqui que vem. Deixa eu colocar ele aqui em verde. É uma via de mão dupla, certo? Onde a gente tem carros indo e carros voltando. Tudo bem? Onde eu tenho carros indo e onde eu tenho carros voltando. A partir do momento que eu entendo que isso aqui é uma linha tracejada, preste atenção aqui. Se eu tenho isso aqui no trânsito, deixa eu aceitar aqui, perfeito. Se eu tenho isso aqui no trânsito, essa linha contínua, eu posso ultrapassar ou em momento oportuno colocar meu carro aqui para depois voltar? Não tenho, certo? Não posso. Mas quando eu tenho uma linha tracejada, eu posso. Então entendam bem aqui.
tá? Esse equilíbrio aqui é uma linha tracejada, onde esse carro que está aqui em uma região de desconto pode se mover para essa faixa, que é o quê? É basicamente a região de resistência, ou a região de prêmio. Esse carro que estava aqui em uma região de prêmio pode se mover para uma região de desconto, em dadas as circunstâncias e oportunidades. Então eu não tenho algo engessado me dizendo, ó, se o mercado for subir, ele vai subir reto, e ele não, quando ele sair da região de desconto, ele vai embora. Não. Ele é flexível, porque eu tenho uma linha tracejada, ele pode ir para um lado ou para o outro. E esse carro aqui, basicamente, é o quê? Esse carro aqui é o nosso preço. O preço pode se mover dessa faixa de desconto para essa faixa de prêmio, com livre acesso. Porque a gente tem essa linha tracejada. Entenda, eu estou fazendo aqui meio como se fosse uma parábola para que vocês melhores entendam. Esse é meu carro, carro-preço. Eu tenho uma via de mão dupla aqui, ou uma via única com duas faixas, tá? Ou uma via única com duas faixas, onde essa linha tracejada permite que meu carro saia de um prêmio, venha para um desconto, saia de um desconto, venha para um prêmio, certo? É isso. O ICT não fala que suporte e resistência não funciona, mas vocês vão entender agora aqui, nessa região, basicamente, métodos e processos, vamos usar essa palavra, métodos e processos para vocês melhores identificar, certo? Então, quando eu tenho um carro aqui, pessoal, vamos colocar aqui um carro sentido para cá, como se ele estivesse querendo passar para essa faixa. E vamos colocar um carro sentido para cá. Pensa que aqui é a frente do carro, tá? Vamos usar essa parábola aqui para que vocês entendam. Quando esse carro ele está saindo de uma zona de suporte / desconto e ele está indo para essa zona aqui, vai ter as matérias, tá? Vai ter as matérias onde o ICT ele passa, tá? Onde o ICT ele passa, que eu vou passar para vocês. Quando esse carro está se movendo daqui para cá, também vamos ter as matérias aqui abaixo, que é a metodologia basicamente que o ICT traz para trazer um refinamento entre suporte e resistência, certo? É esse refinamento aqui que o ICT vai passar nessa aula, que traz uma melhor visualização dessa teoria de suporte e resistência, certo? Então, sabedores disso daqui, que o mercado, anteriormente, antes do Michael aparecer, tá? A gente, basicamente, entendia que era suporte e que era resistência. A gente entendia isso, tá? A gente entendia isso. Não existia equilíbrio aqui. Não existia essa zona de equilíbrio. Certo? Existia essa zona de resistência e essa zona de suporte. Recordem o que vocês lembram aí sobre essas teorias. Onde um toque, 2 toques era a confirmação, 3 toques era a entrada, pelo menos eu aprendi assim. Onde um toque era teste, 2 toques confirmação, 3 toques era a entrada. E então o mercado se movia de suporte e resistência, suporte e resistência, suporte e resistência. Em tese, não está 100% errado. Em tese, não está 100% errado. Quando o Michael chega, aí o cara começa a falar, ó, vamos trocar esse termo resistência por um termo prêmio. Vamos trocar esse termo suporte por um termo desconto. E vamos acrescentar o equilíbrio. Vamos trocar isso. Então ele começa a trazer um conceito que já existia. Um conceito que também já existia. Que era o quê? Eram as famosas traps. Quem aqui não sabe o que é uma trap? É basicamente uma armadilha. Certo? Onde existia armadilha aqui, acima, e onde existia armadilhas aqui, que é onde a gente popularmente conhece como trap de urso, trap de touro, e assim sucessivamente. Pelo menos é o que eu lembro que eu tinha estudado sobre isso. Traps de touros, traps de ursos, armadilhas para compradores e vendedores, certo?
Então o Michael vem e começa a trazer uma nova terminologia. Ele começa a ensinar com uma visão mais com um termo algoritmo da coisa, uma terminologia mais bancária. Ele começa a dizer, ó, é liquidez. Não é trap. Não vamos usar esse nome aqui, trap. É liquidez. O mercado se move para buscar liquidez. Muitas vezes encontrada abaixo das mínimas ou acima das máximas. Vamos usar terminologias bancárias ou terminologias algorítmicas que fazem sentido. Ou seja, o varejo estava 100% errado em dizer que existia aqui armadilhas de ursos e armadilhas de touro? Não, não estava. Só que o cara vem e fala, ó, não vamos usar essa terminologia aqui não, que fica muito infantil. Vamos usar uma terminologia que faz sentido? Vamos. Qual? Liquidez. Buy, ou melhor dizendo, sell side liquidity. Ou liquidity pool. Vamos usar uma terminologia mais profissional? Vamos. Aí o cara vem e traz uma terminologia mais profissional e começa a explicar essa terminologia, certo? Mesma coisa para aqui para cima. É importante que vocês entendam isso, que eu faça todo um passo a passo, um retrocesso, para que a mente de vocês clareie no que a gente vai chegar. Tudo bem? Para que vocês consigam ter um antes e um depois. Então, o que era traps, o Michael vem trazendo agora como liquidez, sell side liquidity, liquidity pool, tá? Piscina de liquidez. O que era trap aqui, mesma coisa, só que o inverso. Tudo bem? E ele traz, ó, o mercado se move para buscar liquidez. E ainda outra questão, mas agora vamos trazer só a questão da liquidez aqui. Tudo bem? Só a questão da liquidez, que a gente entende que o próprio Michael fala, ó, o algoritmo ele é programado para fazer duas coisas. Ele é programado para capturar liquidez e reequilibrar ineficiências. Não vamos trazer o quesito reequilíbrio de ineficiências aqui agora. Vamos trazer só essa questão aqui de liquidez. Aí, então, o que é que o Michael traz? Ó, pessoal, preste atenção. Vocês tinham a visão de que só existia suporte e resistência. Eu trago uma terminologia mais algorítmica e bancária, chamando de prêmio e desconto. E eu trago uma questão aqui para vocês, chamada de equilíbrio. E agora eu vou trazer para vocês, basicamente, a hierarquia de PDLAs. Aí o cara começa a falar sobre isso aqui, ó. Que no tempo, quando chegou no Brasil, ninguém estava entendendo. O que é que o cara estava dizendo sobre PDLAs? Ninguém estava entendendo basicamente ali. Tinha aquela visão muito turva ainda. Vamos basicamente fazer aqui, ó. Quando a gente teve acesso aos materiais do Michael, do que era PDLA, estava basicamente aqui, encoberto. Aí com o advento do ICT começou a clarear. Começou a ficar um pouquinho mais... Pô, PDLA, o que é PDLA? Aí daqui a pouco foi ficando mais claro. Foi ficando mais claro, foi ficando mais claro, foi ficando mais claro, foi ficando mais claro, até o ponto que a gente consegue hoje entender basicamente o que é um PDLA. Ora, para quem não sabe ainda o que é PDLA, basicamente é o quê? Matrizes de prêmio, tá? Prêmio e desconto. São matrizes de prêmio e desconto. Onde a gente entendia que só existia uma linha de resistência, certo? A gente entendia isso. Se eu estou mentindo, mandem aí no chat, por gentileza. A gente entendia que só existia uma linha de resistência e a gente entendia que só existia uma linha de suporte. O Michael vem trazendo agora outros ensinamentos mais renomados. Ó, pessoal, essa linha aqui que vocês entendem como sendo a linha de resistência, tem diversas formas da gente identificar, só que com nomes mais metodológicos. Nomes bancários ou nomes que fazem aqui mais sentido para o que eu estou trazendo, certo? O que ele está expressando é isso. Como por exemplo, vamos começar aqui a trazer conceitos para vocês, tá? Tudo inicia do começo. É verdade ou não é? Claro que é verdade. Tudo inicia do começo, é do ponto de partida. Primeiro,
Ele vem trazendo todo um aparato geral para vocês, para a gente, tá? Eu não me excluo disso, para todos nós que aprendemos ICT. Ele vem trazendo um aparato, ó, é o ponto de partida, galera. É o ponto de partida. Primeiro você identifica um intervalo de negociação atual, máxima antiga para mínima antiga. E o seu ponto de equilíbrio. O que é que ele está dizendo? Ó? Aqui eu tenho, vamos dizer assim, uma mínima, uma máxima, uma mínima mais baixa, e então expande-se quebrando essa mínima, essa máxima aqui mais alta. Expande-se quebrando essa máxima mais alta. Onde eu identifico a minha região de fundo, que é a extremidade do desconto, e eu identifico a minha extremidade máxima. Tá? Esse é o ponto de partida. Esse é o ponto de partida. Agora a gente vai começar a trazer questões mais avançadas. Preciso que vocês prestem atenção e que ninguém durma. Mínima, máxima. Perfeito? Perfeito. É o ponto de partida. Eu identifiquei isso. Identifiquei. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar resistência. Olha lá, preste atenção aqui, certo? Em um quesito vendedor, eu vou procurar resistência. O que é a resistência? São always premium, certo? São always premiums. São isso aqui, ó. O Michael vai trazer agora always premium. Certo? É isso aqui, ó. O Michael vai trazer always premium para a jogada. Premium em um bom e velho inglês. O Michael vai trazer para a jogada agora, para apresentar a gente, o que são os always premiums, que é em um mercado baixista. Só que nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui, a gente vai precisar dos always de desconto, que são os always de quê? De resistência. Oh my God! Então quer dizer que o Michael... Não, o Michael não é um frajudo. O cara só tem uma metodologia muito boa e ele trouxe as terminologias algorítmicas para a gente. Preciso que vocês entendam isso, certo? Preciso que vocês entendam isso. A gente só tinha a linha de resistência, a gente só tinha a linha de suporte. Agora o cara vem trazendo informações relevantes. Ó, existem matrizes de prêmio e existem matrizes de desconto. Não existe só a linha de resistência, não existe só a linha de suporte. Existem outras questões dentro desse range de negociação. Existem outras questões dentro desse range de negociação que vocês vão prestar atenção a partir de agora. Onde aqui a minha primeira matriz de desconto é o bloco de mitigação. É a primeira coisa que vai surgir. Quando o mercado está se movimentando para reprecificar a preços mais baratos aqui, para então eu encontrar um desequilíbrio de venda e começar a acreditar em preços mais altos assim, minha primeira matriz vai ser um bloco de mitigação. Minha segunda matriz vai ser um breaker altista. Minha terceira matriz vai ser um vazio de liquidez. Minha quarta matriz vai ser uma lacuna de valor justo. Certo? Uma lacuna de valor justo. Deixa eu pegar aqui do meu rascunho aqui para vocês. Lacuna de valor justo. Minha próxima matriz vai ser o bloco de ordem altista. E minha próxima matriz vai ser o bloco de rejeição. Bloco de rejeição. Para só então chegar nas máximas e mínimas antigas. Olha lá. Máximas e mínimas antigas. Aqui estão as matrizes de desconto, ou as always de desconto, que é o que nós vamos identificar dentro desse range. Ora, preste atenção. Antes, a gente só tinha a linha de desconto, a linha de suporte, que o Michael agora vem trazendo, ó, é uma linha de desconto. Só que antes de chegar nessa linha de desconto aqui, nessa região de desconto, a gente tem o bloco de mitigação, a gente tem o break altista,
a gente tem vazio de liquidez, a gente tem lacuna de valor justo, a gente tem bloco de ordem altista, a gente tem bloco de rejeição, para só então chegar na mínima, tá? Na mínima antiga. Deixa eu excluir aqui. Para então chegar na mínima antiga. A gente tem tudo isso daqui, ó. Isso aqui são os AUEs de desconto. Então, quando o mercado ele começa a cair aqui, pessoal, deixa eu excluir isso aqui. Vocês já entenderam. Quando o mercado tá com esse carro aqui, ó, tá? Esse carro, e ele quer chegar até aqui para então passar a ser esse carro comprador aqui, ó, para ele mudar a polaridade dele e passar a ser um carro comprador, a gente entendia que ele tinha que tocar aqui, ó, nessa mínima antiga. Só que não é só essa mínima antiga. Antes dessa mínima antiga, tem as matrizes de desconto, tem os AUEs de desconto, que é o quê? Ó, primeira matriz de desconto, um bloco de mitigação. Primeira coisa, um bloco de mitigação. Aqui, ó. Onde o mercado pode bater aqui, ele vinha nessa polaridade, ó. Ele vinha nessa polaridade. O mercado pode bater aqui e então inverter a polaridade e começar a correr para a próxima faixa. Bloco de mitigação. Ah, não encontrei o bloco de mitigação. Temos a próxima faixa, que é o quê? É o break altista. Mínima, mínima mais alta, topo intermediário. Serve com a mesma função. Onde o carro vinha caindo aqui, mudando de faixa dessa resistência barra prêmio para suporte barra desconto, a gente entendia que ele tinha que bater nessa linha para então começar a subir. A gente começa a ver que não tem só essa linha. Tem um bloco de mitigação, tem um breaker block, certo? Tem um bloco de mitigação, tem um breaker block. Para ele bater e então subir. Certo? Para ele bater e então subir. Pô, David, não encontrei bloco de mitigação, não encontrei bloco, o breaker block. Qual é a questão agora que eu tenho aqui para me visualizar? Ou seja, o que é que o Michael está dizendo? Ó? Não teve bloco de mitigação, não teve nada. O mercado só caiu e subiu. O mercado só caiu e então subiu. Não tem um bloco de mitigação, não tem um break. Aí a gente vem aqui, ó, vazio de liquidez. Possíveis vazios de liquidez. Nessa hierarquia aqui, ó. O que é um vazio de liquidez? Recordem lá, mês 4 do Core Content. Voltem lá, dêem uma estudada que vocês vão entender. Tá? Pra gente não se alongar tanto aqui. Não encontrou bloco de mitigação, não encontrou um breaker block, vazio de liquidez. Não encontrou vazio de liquidez, lacuna de valor justo, Fair Value Gap. Não encontrou lacuna de valor justo, bloco de ordem. Aqui, ó, que é basicamente isso aqui, bloco de ordem. Não encontrou bloco de ordem altista, bloco de rejeição. O que é um bloco de rejeição? É aquela paradinha lá que vocês já sabem, pavis, tal, 50%. Não encontrou bloco de rejeição? Aí vem a questão que eu estou abordando lá no YouTube com vocês. Mínima antiga, Turtle Soup. O mercado vem, captura e então começa-se a formar aqui embaixo. Deixa eu exemplificar aqui para vocês. Ó. Ele vem, cai. É para ele procurar o quê? Um bloco de mitigação, se tiver. Então, se tiver o bloco de mitigação, é evidente que talvez ele bata nesse bloco de mitigação e com as devidas confirmações ele suba, mudando a sua polaridade. Não teve o bloco de mitigação, vamos para o breaker. Não teve o breaker, vamos para o vazio de liquidez. Não teve vazio de liquidez, vamos para a lacuna de valor justo. Não teve a lacuna de valor justo, vamos para o bloco de ordem altista. Não teve bloco de ordem altista, bloco de rejeição. Não teve bloco de rejeição, mínima antiga. Ou seja, não tem nada aqui, o mercado vara, captura essa liquidez, então vai lá e sobe, certo? Vai lá e sobe. É essa a questão que o Michael está trazendo aqui, certo? É essa a questão que o Michael está trazendo aqui.
essa mínima antiga aqui, que vai voltar a servir lá como as nossas origens nos ensinam, a região de suporte, ele é o nível máximo. É o nível máximo. Que geralmente não deve ser levado em consideração. Você espera uma manipulação desse nível para só então você ir lá procurar por compras. Uma manipulação desse nível para só então você ir lá e procurar por compras. A mesma coisa é entendida ao inverso aqui, pessoal. A mesma coisa é entendida ao inverso. Ó. Deixa eu organizar aqui para vocês. Onde era a mínima antiga, vai passar para aqui, ó, como máxima antiga. Onde era bloco de rejeição aqui, ó, vai passar para aqui, como bloco de rejeição. Onde era bloco de ordem altista aqui, vai ser bloco de ordem baixista aqui, ó. Onde era lacuna de valor justo aqui, vai passar para aqui. Onde era vazio de liquidez aqui, vai passar para aqui. Onde era breaker altista aqui, vai passar para aqui, sendo breaker baixista. E o bloco de mitigação vai ser o primeiro ali mesmo. Então reparem, agora a gente muda a tonalidade para que vocês entendam. A gente muda a tonalidade para que vocês entendam. Agora é a inversão aqui, ó. Agora é a inversão aqui. Só um minuto, pessoal. Agora é a inversão. Então, o mercado, quando ele está em um mercado baixista, a gente tem essas informações aqui, ó. Deixa eu fazer aqui uma mostragem bacana para vocês. Tem a máxima mais alta, fundo intermediário quebrado, expande. Ó. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um breaker. O Michael fala que a primeira questão é o quê? É um bloco de mitigação. Topo mais alto, fundo intermediário. O mercado tende a voltar a patamar caro para procurar essa região de quê? De bloco de mitigação. Não existindo o bloco de mitigação, é o breaker. Topo mais alto, fundo intermediário. Não existindo bloco de mitigação, não existindo o breaker, a gente vai buscar pelo quê? Vazio de liquidez. Não existindo vazio de liquidez, Fair Value Gap. Não existindo Fair Value Gap, bloco de ordem. Não existindo bloco de ordem, bloco de rejeição. Não existindo bloco de rejeição, máxima antiga, que é o nível máximo ali de resistência. Que a gente não quer operar isso, a gente quer ver a Turtle Soup acontecendo. Que é a captura dela e então continuidade na queda. Tudo bem, pessoal? Então, adotem isso como vias de regras. Se eu estou em uma questão baixista, a primeira coisa que eu quero ver é isso. Segunda é isso. Terceira é isso. Quarta é isso. Quinta é isso. Sexta é isso. Sétima é isso. Se eu estou em um mercado altista, a primeira coisa que eu quero ver é isso. A segunda é isso. A terceira é isso daqui. A quarta é isso daqui. A quinta é isso. A sexta é isso. A sétima é isso daqui. É isso aqui que eu quero ver. Ó. Pode tirar um print, pode imprimir, pode escrever do jeito que está aqui. Do jeito que está aqui. Então a gente vai começar a fazer o quê? A fazer a seleção. A gente vai começar a fazer a seleção. Certo? Quais são os princípios chaves do ICT para essa parada aqui, para você dominar isso? Isso aqui é uma base. Isso aqui é uma base. Se você domina essa base que a gente está tratando
no mês 5 do Core Content, vocês vão entender basicamente todas as cartas do Michael. Todas as cartas do Michael ali. Vai ficar muito simples de você entender. É por isso que eu achei interessante trazer as duas aulas em uma hoje. Tá? As duas aulas em uma. Porque esse conceito aqui era um conceito que eu iria ensinar à tarde. Só que a gente está tratando das cartas. E para vocês entenderem as cartas, eu ainda vejo que alguns têm um pouco de dificuldade quanto a isso. Tá aqui para vocês. É esse o memento aqui. É esse o core. Tá? É esse aqui o core. Então, as principais dificuldades que eu encontro ao ver alunos de ICT, certo? Então, é a ordem de encontro. Como assim, David, é a ordem de encontro? Você vai antecipar, pessoal, o encontro desses arrays da base da lista para cima, no que diz respeito a um nível de desequilíbrio de compra, ou seja, arrays premium. É da base para cima. Ou seja, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E arrays de desconto, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês vão procurar isso daqui. Vocês vão procurar isso. Não adianta vocês encontrarem uma quebra de um swing high, uma quebra de um swing low, e achar que vai traçar a FIBO ali, bonitinho, vai chegar lá naquela numerologia mística e vai segurar, porque não vai. Aí quando vocês vão olhar lá, não tem bloco de mitigação, não tem break, não tem vazio de liquidez, não tem lacuna de valor justo. O bloco de ordem é muito cachorro, é muito feio. O bloco de rejeição não tem. Aí você quer atirar na sorte. E a gente não está brincando aqui de roleta de cassino para jogar em cores. A gente trabalha com probabilidades. E probabilidades é isso. Quanto maior a aparência que nós vemos no gráfico, a apreciação ou o surgimento, essa palavra cai melhor. Quanto mais nós vemos o surgimento dessas matérias de arrays aqui no gráfico, mais alta a probabilidade tem a nossa operação. Pô, tem um bloco de mitigação, tem vazio de liquidez, tem lacuna de valor justo, tem um bloco de ordem, encontro um bloco de rejeição. Pô, olha o grau de alta probabilidade que esse range tem. Aí quando você vai ver, não tem break, não tem mitigação, não tem vazio de liquidez, não tem lacuna de valor justo, não tem bloco, não tem. Exclui essa operação. Exclui ela, cai fora dela. Tá? É uma seletividade que vocês têm que ter. Então você antecipa um encontro desses arrays, dessas matrizes, da base da lista para cima. Por exemplo, bloco de mitigação primeiro, depois o break e assim sucessivamente. À medida que o preço se move em direção à zona de premium ou à medida que o mercado se move em uma direção de zona de desconto. Essa é a primeira questão que vocês têm que entender sobre CT. Próxima questão. Precedência do break. Os breaks altistas ou baixistas geralmente têm precedência. Se um breaker for encontrado, ele pode impedir que o preço atinja outros arrays mais adiante no prêmio ou no desconto. Ou seja, o que é que o Michael está dizendo aqui, pessoal? O que é que o Michael está dizendo? Isso aqui é uma coisa muito linda. É que geralmente vai ser bloco de mitigação. Mas não tendo bloco de mitigação, vai ser o break. E sendo esse break aqui, ó, entendo aqui, tá? Essas duas questões aqui, ó. Essas duas questões aqui. E essas duas questões aqui. Para que vocês entendam. Vou mudar a polaridade. Em sendo um bloco de mitigação ou em sendo um break, o que é que a gente está tratando aqui, pessoal? Certo? SMR. SMR. É ou não é? Smart Money Reversão. E eu já ensinei isso para vocês. Se o mercado encontra um break ou um mitigation, é um SMR que está acontecendo. É um SMR. Então fica muito improvável que o mercado vá até esses outros aqui. É isso que o Michael está dizendo. Pode ir? Pode ir. Só que é muito improvável. A gente trabalha com probabilidade. Não é 100% da
razão. O cara que diz que tem 100% de acerto, ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso. É probabilidade. A gente vai fazendo isso daqui, ó. Tudo bem? A gente vai fazendo isso daqui. Aí o próximo passo, certo? O próximo passo. A gente atrelou aqui para vocês muita questão de quê? De preço. Preço. A gente atrelou preço aqui para vocês. Isso aqui é preço. É preço puro. Tá? É máxima antiga, é bloco de rejeição, é bloco de ordem baixista, é lacuna de valor justo, é vazio de liquidez, é breaker baixista, é bloco de mitigação baixista. Isso aqui é preço. Preço. Mas a gente entende, tá? A gente entende, muito antes do Michael chegar, que essa parada era isso mesmo. Era resistência e suporte. Era resistência e suporte. Aí nego tacava a operar, essas expressões que eu estou usando aqui, tá, pessoal? Nego, muito cachorro, tal, é da minha convivência aqui, da minha região, tá? Não estou querendo ofender ninguém e ninguém se sinta ofendido com relação a isso, tá? É basicamente pessoas. Pessoas queriam operar toda hora, pô. Vamos operar às 6 horas da noite. Vamos começar a operar às 6 horas da noite, 6 horas da noite, 6 horas da noite, 6 horas da noite. E vamos até surgir uma boa operação. Vamos operar aqui 2 horas da tarde no Forex. Vamos operar 2 horas da tarde, vamos operar 2 horas da tarde, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sei lá. Entendam. Vocês estão conseguindo se visualizar nisso aqui que eu estou trazendo? Porque eu consigo me visualizar muito. Muito. Era suporte e resistência. Era suporte e resistência. Qualquer horário. E vamos embora. Qualquer horário e vamos embora. É isso que eu me via. E é isso que eu me vejo. É o meu eu antigo. Basicamente isso aqui. É o meu eu antigo. Suporte e resistência e vamos embora. No bloco de mitigação eu busco DCMT para confirmação. Mesmo dentro do range de liquidez interna. É interessante, tá, Marcelo? É interessante você buscar um SMT. Para você ter aí uma confirmação melhor nessa questão do bloco de mitigação. Se tiver, bacana, mas também se não tiver, o bloco de mitigação é um away de alta probabilidade. O SMT é basicamente uma confirmação a mais, um plus a mais, certo? O Michael ele deixa isso bem claro. Então, a gente tinha muito preço. Aí o Michael vem, tira esse óculos de suporte e resistência, tá? Tira esse óculos de suporte e resistência, coloca um óculos de equilíbrio e desconto, equilíbrio premium. Aí o Michael vem e tira esse óculos das traps. Traps. Vamos parar de ver isso aqui como trap. Aí coloca um óculos na gente, vamos ver como liquidez, vamos ver como sell side liquidity, vamos ver como liquidity pool. Certo? Certo. Vamos trocar aqui, vamos fazer uma limpeza. Para que vocês entendam uma terminologia mais algorítmica e uma terminologia mais bancária. Aí o Michael vem, vocês conhecem preço, né? Vocês só conhecem preço. Aí o Michael vem, é tempo e preço. Tempo e preço. Tempo e preço. Pode ter alguém que veio antes do Michael que falava sobre tempo? Pode. Eu não sou extremista ao ponto de dizer que o Michael foi o primeiro. Pode. Só que eu não vejo, pelo menos eu também não procuro, mas o cara que traz esse grande impacto é o Michael. Quando o cara começa a dizer tempo e preço. Tempo e preço. Tempo e preço. Tempo e preço. O cara começa a bater muito nessa tecla que eu vejo é o Michael. Tá? Então ele começa a dizer, a negociação exige submissão tanto ao tempo, quanto tempo leva para uma configuração se desenvolver, o que é desconhecido, quanto ao preço. Analisar a ação do preço para o fluxo de ordens institucionais. Então o cara vem e traz uma nova mística. Tempo e preço. O cara vem e traz a nova mística. A gente conhecia só o preço. O cara vem e traz o tempo. O que são esses tempos aqui, David? Vamos a só o basilar do basilar, tá, pessoal?
Vamos usar só o basilar do basilar. A gente tem muita aula aqui no Masterclass. Lá no início, onde eu falo muito sobre o tempo. Tempo. Começo a mostrar para vocês muita questão sobre o tempo. Vamos trazer aqui só uma matériazinha bem interessante. Killzone. Só de você aplicar as killzones, você já está em outro patamar. Ásia, Londres, New York. Essas 3 killzonezinhas aqui para Forex. E você coloca o CBDR. Forex. Killzone Forex aqui. Ah, eu não opero índice, tá? Eu opero Forex. Olhe para isso daqui. Ah, eu opero índice. Killzones, índices. Ásia, Londres, New York. Londres Close. New York. PM e então CBDR. Só de você ter essa seletividade aqui, já era. É algo muito avançado. Porque o Michael vem te dar horários. De 8 até 0 horas. De 2 até 5 horas. De 7 até as 10. De 10 até as 12. De 2 até as 8. Mesma coisa aqui. De 8 até meia-noite. De 2 até as 5. De 7 até as 10. De 10 até as 12. De 1h30 até as 16. Das 16 até as 20. O Michael vem e traz isso aqui, ó. O que são as janelas de tempo? Só isso aqui, é a base do ICT, tá? A base do ICT no que diz respeito ao tempo. Ao preço, tá aqui, toma, é isso. Ao tempo, tá aqui, toma, é isso. É você ter seletividade. É você não ser uma criança mimada em querer estar operando todo o tempo. Todo o tempo. Sentar na frente do mercado de 4 horas da tarde e ir parar só no outro dia. Não. O Michael diz, ó, pessoal, peraí, pô. Alta probabilidade. Alta probabilidade. Temos períodos do dia que tem mais alta probabilidade. Aí ele vem e divide, ó. Killzone asiática, pega de 8 até meia-noite se tu opera Forex. Killzone de Londres, de 2 até as 5 se tu opera Forex. Killzone de Nova York, de 7 até as 10 se tu opera Forex. Killzone de Londres Close, de 10 até meio-dia se tu opera Forex. Depois disso daqui, não opera mais. Não opera mais. Ah, e esse CBDR aqui, a Central Bank de Liu Yang, é basicamente uma faixa onde o mercado começa a preparar liquidez para o próximo dia. De 2 da tarde até as 8 da noite. No Forex. Ponto. O cara traz o tempo. A mesma coisa aqui, ó. Para os índices. Ásia, 8 à meia-noite. Londres, 2 às 5. New York, 7 às 10. Londres Close, 10 a meio-dia. New York PM, 1h30. Deixa eu colocar aqui uma. 1h30 até as 4. Opera isso daqui, dentro dessa janela horária. Mas, entretanto, todavia, contudo, temos outras faixas de tempo, que nós não vamos trazer aqui agora, porque senão vai ficar um conglomerado muito longo, que a gente também já abordou muito aqui nessa questão, mas toda a aulinha eu vou dar uma revisada, que é para deixar a memória de vocês bem refrescada quanto a isso. E CBDR é a faixa onde vai estar se criando a liquidez. CBDR é a faixa onde vai estar se criando
a liquidez, tá? Então tirem um print disso daqui, anotem todo esse resumão do ICT que eu trouxe aqui para vocês, desde a base até começar a surgir ali as primeiras paredes do ICT. É isso aqui, basicamente, o conteúdo do Core Content mês 5. É isso aqui que o Michael está trazendo. Core Content mês 5, ó. Vamos lá, sentar aqui todo mundo, vamos para uma revisão. Revisão, é isso aqui. O que eu estou propondo para vocês é isso. É o Michael está trazendo nessa aula do mês 5 do Core Content. Aí, por que eu inverti? Tá? Por que eu inverti? Esse vídeo vai ficar um vídeo só. Vai para as duas playlists para vocês entenderem. Por que eu inverti a aula? Eu trouxe primeiro o Core Content para depois trazer a carta. Porque vocês precisam disso daqui. Vocês precisam disso daqui. Vocês precisam ter conhecimento disso daqui. Certo? O que é que o Michael vai dizer na carta? Deixa eu passar aqui meu quadro branco.